Olá pessoal, meu nome é Marcos Lima e esse é o programa 50 Dúvidas em Direito Ambiental. A pergunta de hoje, que é a terceira pergunta do nosso programa, ela vem de Petrópolis, do consultor ambiental Marcelo Silva. O Marcelo pergunta para a gente: em que prazo, depois de aplicada a multa por infração ambiental, ocorre a sua prescrição? Tá? A gente vai mergulhar nessa pergunta aqui e para isso vocês vão precisar entender um pouquinho do que significa prescrição. Bem, quando uma pessoa jurídica, pessoa de direito público, enfim, tem um direito, ela tem um prazo para exercer esse direito. A prescrição é a extinção dessa pretensão de exercer esse direito. Isso é prescrição. O prazo para extinção dessa pretensão, ele não pode ser convencionado, ele tem que estar estabelecido em lei. E nós temos aqui no Brasil, no nosso Código Civil, uma previsão de um prazo máximo de 10 anos para a perda desse direito, né, para a prescrição. Isso está no artigo 205 e no artigo 206 do Código Civil. Agora, existem outros prazos legais de prescrição que também têm que estar previstos em lei. Eles não podem ser convencionados, não pode ser uma coisa arbitrária. Agora, entrando no caso da multa por infração ambiental, que foi o exemplo da pergunta feita pelo nosso colega, a gente precisa entender, então, o que é isso. A multa, na verdade, é um dos instrumentos que a administração pública tem para exercer, né, a sua obrigação de controlar os danos ao meio ambiente. Obrigação essa que está estabelecida na própria Constituição, no seu artigo 225, no parágrafo 3º, que diz o seguinte: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, essa pretensão de punir o infrator, ela existe para a administração pública. Tá? E uma vez que ela existe, ela tem um prazo para ser executada, conforme as regras de prescrição estabelecidas. Acontece que o legislador federal criou uma lei específica para os procedimentos de apuração de infração ambiental e estabelecimento de sanções administrativas, que é o Decreto 6.514 de 2008. E sobre a prescrição, esse decreto estabeleceu o seguinte: no artigo 21, prescreve em 5 anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente. Agora, o decreto 6.514, ele prevê 2 tipos diferentes de prescrição, né? Essa de 5 anos, que a gente acabou de ver, e a prescrição chamada de prescrição intercorrente, que acontece durante todo o procedimento administrativo de apuração da infração ambiental. Em qualquer momento em que o processo estiver parado por 3 anos, né, sem uma movimentação efetiva, pode ocorrer também essa prescrição. Então são 2 tipos de prescrição que nós estamos falando: a prescrição quinquenal e a prescrição intercorrente. E o que o decreto 6.514 fala sobre essa prescrição intercorrente? Artigo 21, o parágrafo 2º. Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. Bem, e para entender essa pergunta, a gente precisa falar de uma outra coisa sobre essa questão da prescrição, que diz respeito à contagem desse prazo, né? Quando começa a contar o prazo dessa prescrição quinquenal, por exemplo? Aí no artigo 21 do mesmo decreto 6.514, vocês podem ver que essa prescrição, ela começa a contar da data da prática do ato, ou seja, no momento em que houve o dano ao meio ambiente ou a infração ambiental, né, essa prescrição quinquenal, ela começa a correr. Bom, exatamente por isso que é importante a gente entender qual é o ato que caracteriza o início dessa apuração, né? E segundo o próprio artigo 21, no seu parágrafo 1º, estabelece o início dessa apuração, oficialmente, é no ato da lavratura do auto de infração. Isso fica bem claro, é assim que funciona para a administração federal. E como a pergunta, né, formulada pelo Marcelo de Petrópolis
ela é bem específica e fala em que prazo depois de aplicada a multa ocorre a prescrição. Fica claro que a gente está diante de uma situação de prescrição intercorrente, porque no caso da pergunta é depois, né, de aplicada a multa. E aí, nesse caso, se nós estamos falando da prescrição intercorrente, nós estamos falando do prazo de 3 anos, que é a resposta, então, da pergunta que foi colocada para vocês. Então vamos mergulhar aqui agora nessa prescrição intercorrente, porque é o caso da nossa pergunta. O parágrafo 2º do artigo 21 do Decreto 6.514, ele vai dizer o seguinte: incide a prescrição no procedimento de apuração do auto-infração paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho, né, como a gente já viu anteriormente. O que faz interromper essa prescrição? A gente precisa entender isso, né? Esse prazo ele começa a contar a partir do início da apuração, né, que é o procedimento administrativo de apuração de infrações ambientais, ele tem vários momentos. Ele tem um momento em que a multa é valorada, onde são analisadas as atenuantes e as agravantes. Ele tem, em determinados casos, ele pode ter um encaminhamento para a área técnica se manifestar, vamos dizer que seja um questionamento sobre o tipo de vegetação que foi encontrada, né, no local onde teve o dano. Enfim, tem uma série de movimentos, né, que poderiam, em tese, interromper esse prazo prescricional de 3 anos. Bem, a interrupção de um prazo processual é o momento em que essa contagem para e zera, né? Ou seja, passaram-se 2 anos e meio, né, em que o processo ficou na mesa do agente fiscal e nada foi feito. No momento em que ele pega esse processo e encaminha para uma área técnica, fazendo uma consulta ligada à apuração dessa infração, nesse momento ele interrompe o prazo e aí ele zera esse prazo. Essa contagem começa de novo do zero, que é diferente da suspensão de prazo, e por isso estou explicando que muita gente pode fazer essa confusão. A suspensão de prazo simplesmente para no tempo a contagem, mas depois, quando tem um momento em que ela se inicia de novo, ela simplesmente inicia do prazo do tempo do momento em que parou. Bem, a legislação federal ela também prevê, né, para ficar bem claro, não ficar dúvida, já que isso é uma coisa que pode ser subjetiva, em que momento essa contagem de prazo se interrompe, né? Ela deixou bem claro ali no artigo 22, interrompe-se a prescrição pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital. Aí no inciso 1 nós estamos falando da prescrição quinquenal. E no inciso 2, e aí já falando da hipótese da prescrição intercorrente, por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato, tá? Como a gente comentou ali. E o que seria esse ato inequívoco, né? O parágrafo único ele vai especificar isso dizendo que o ato inequívoco da administração, para efeito do que dispõe o inciso 2, ou seja, para efeito de interromper a prescrição, são aqueles que impliquem instrução do processo. A prescrição do prazo para apuração de infrações ambientais, ela traz 2 consequências básicas, né? A primeira é o arquivamento do processo, tá? Então, essa multa ela vai ser arquivada, não vai ter mais, a administração pública vai perder o direito de punir esse infrator por conta desse fato, né? Logicamente, um outro fato que aconteça depois seja um início de uma nova contagem, né? Mas nesse caso específico em que passaram esses 5 anos ou esses 3 anos, a consequência é o arquivamento desse processo. A segunda consequência, né, é a abertura de um inquérito administrativo em que se vai apurar a responsabilidade do servidor que possa ter dado causa a essa prescrição. Por que isso, gente? Porque, naturalmente, se não houver uma punição, se não houver uma medida minimamente educativa, né, e a gente sabendo das dificuldades que a administração pública tem, acaba acontecendo de muitas multas, né, de muitas infrações acabarem não tendo a sua punição efetivada. E isso, naturalmente, acaba gerando uma insegurança, né, um prejuízo para a proteção do meio ambiente de modo geral. É importante também aqui nesse momento a gente esclarecer algumas dúvidas até que surgiram aí nos debates, né, que nossas perguntas sempre geram algum debate nas redes sociais, e o colega perguntou
sobre a prescritibilidade, né? Se existe prescrição para reparação do dano ao meio ambiente, né? E aí a gente volta lá no artigo 3º, no artigo 225 da Constituição, parágrafo 3º, que já foi apresentado aqui, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então aí, pessoal, para vocês que trabalham no serviço público, na parte de fiscalização, não existe prescrição para a obrigação de reparar os danos, tá? Então, um determinado infrator que causou um dano ambiental através de uma queimada, uma supressão de vegetação ou lançamento irregular de efluentes no curso d'água, enfim, a qualquer momento no tempo o órgão ambiental pode e deve exigir a reparação desses danos. Lembrando sempre, né, para vocês, que a reparação dos danos ela é muito mais importante até do que a punição, do que a cobrança de multa. E isso é importante sempre a gente frisar. Gente, muito obrigado aí mais uma vez. Estou contando com as perguntas de vocês, que podem ser feitas aí através das nossas redes sociais ou por e-mail para marcoslima.ambiental@gmail.com, e a gente vai estar aí com toda a disposição de responder e esclarecer essas dúvidas para vocês todas as semanas, nas terças-feiras. Tenho um agradecimento especial a fazer, no caso dessa pergunta, que é o nosso colega Vitor, lá da APA Petrópolis, servidor do ICMBio, tá? E que ajudou a gente a entender um pouquinho melhor como funciona o procedimento administrativo no âmbito do ICMBio. Muito obrigado aí, Vitor. Continua assistindo a gente também. Um abraço a todos.